Olá, Colégio Naval, tudo bem? Vamos rever algumas questões, principalmente o conteúdo sobre vírus, tá? Que é um conteúdo importante nesse fim de ano, ok? Por conta das avaliações. Primeiro, características. Vamos caracterizar os vírus. Os vírus são considerados, não é, seres sem reino. Vírus são considerados aqueles seres que não possuem metabolismo próprio. Com isso, ele não possui nenhum reino, ele fica fora de qualquer classificação. Então nós temos reino monera, reino protista, reino fungi, reino animal, reino vegetal, mas não temos reino vírus. Vírus é vírus, tá? Fica solto. Aí o que acontece? Algumas características, elas vão contra todo o pensamento, né, que já se tem a respeito dos vírus, falando que os vírus não são considerados seres vivos, tá? Nós temos hoje muitas literaturas que já acordam, que já retratam, que já falam que os vírus são seres vivos, tá? Podem ser considerados seres vivos, pois possuem algumas características afins, características comuns aos seres vivos. Uma delas, no caso, é a mutação e a reprodução, tá? Então, vocês podem encontrar esse tipo de situação, tipo de pergunta em algumas questões aí, tá bom? Mencionando ainda sobre as características, nós podemos aí citar a condição estrutural. Os vírus possuem o capsídeo, tá? Que é totalmente formado por proteínas, tá? Possui um envelope. Esse envelope ele se constituiu, não é? Se formou a partir das células que foram invadidas, tá? E tem também o ácido nucleico. Esse ácido nucleico ele pode ser ou DNA ou RNA, tá? Quando nós temos o RNA dentro de um vírus, e esse vírus é um vírus parasita, vamos citar o HIV, nós vamos ter um retrovírus. Esses retrovírus, eles precisam, tá, que o seu RNA seja convertido em DNA. E para que isso aconteça dentro da célula que está sendo parasitada, eles necessitam de uma enzima. Essa enzima é a transcriptase reversa. Ela é que faz com que o RNA viral, tá, comece a realmente formar o DNA, tá? E assim constituir todo o material genético novamente, mas agora com toda a herança genética do vírus, aquele que vai realmente parasitar a célula e destruir o sistema imunológico, tá? Nós temos ainda em características, na página 16, falando sobre algumas questões, tá? Simplicidade sofre constantes mutações. Então, mesmo sendo muito simples, essas estruturas, elas sofrem mutações. O seu material genético, não é? A estrutura do seu capsídeo, a estrutura do seu da forma como ela se apresenta muda constantemente, o que leva aí a nós seres humanos termos, não é, algumas dificuldades em mapear todo o material genético dos vírus, tá? Acelulares não possuem células sem nenhuma atividade metabólica própria, precisam estar dentro de células, precisam parasitar outras células, tá? Material genético, você já sabe, o ácido ribonucleico ou o ácido desoxirribonucleico, DNA ou RNA, tá? E o tamanho muito menor do que uma bactéria, visto apenas em microscópio eletrônico, tá bom? Bacteriófagos é um tipo, né, de vírus, ele só parasita bactérias, tá? O bacteriófago ele é muito assim útil na nossa observação dos ciclos virais. Os vírus possuem dois ciclos, o ciclo lisogênico e o ciclo lítico. No ciclo lisogênico, os vírus eles
conseguem entrar dentro da célula parasitária, mas eles não controlam o seu metabolismo, tá? Esse é o ciclo lisogênico. Não há o controle do metabolismo, sendo assim, não há aquela multiplicação viral, tá bom? Já o ciclo lítico, há o controle do metabolismo. O vírus controla o metabolismo da célula, fazendo com que novos há a formação, não é, a partir do material genético que é lançado no interior dessas células, há depois a reprodução de muitos outros vírus, levando à ruptura, à lase da célula, tá bom? Então aí, você tem um desenho, ciclo lisogênico e ciclo lítico na página 16, mostrando direitinho para vocês, tá bom? As doenças, nós temos muitas doenças acometidas pelos vírus, né? Então, essas doenças, elas possuem prevenção e profilaxia, não é? Muito diferentes uma das outras. Vocês precisam aí ter atenção. Catapora, varíola, sarampo, rubéola, poliomielite, dengue, são algumas das doenças causadas aí por vírus. Doenças vitóticas, tá? Doenças virais. Vou deixar para vocês algumas questões.